Após o sequestro bem-sucedido de Patrícia Abravanel, o sequestrador Fernando Dutra fugiu para curtir o $500 mil que conseguiu como resgate do patrão do SBT, Silvio Santos. Com a grana em mãos, ele ficou em um hotel em Alphaville, São Paulo, mas logo foi encontrado pela polícia. Após um tiroteio fatal, onde 2 policiais foram mortos, o Fernando fugiu novamente, dessa vez realizando uma fuga cinematográfica pelas janelas do prédio enquanto tinha um tiro nas nádegas. O Fernando poderia ter fugido para qualquer lugar, mas com o dinheiro confiscado pela polícia, eram poucas as possibilidades de sucesso. A sua identidade já era nacionalmente conhecida. Ele mexeu com a filha de um dos homens mais poderosos e famosos do país, e certamente seria preso logo. Tomado pelo desespero, com uma boa dose de ousadia, o sequestrador achou que era uma boa ideia voltar ao local onde uma semana atrás ele havia raptado a herdeira do SBT. Decidiu voltar para a mansão da família Abravanel. Quando pegou o táxi, o sequestrador partiu direto para o bairro do Morumbi. Ele já conhecia bem a região, havia estudado toda a rotina da família para levar Patrícia para o cativeiro e escolheu um terreno ao lado da casa de Silvio Santos para passar aquela noite. Sim, com a nádega perfurada, o cara entrou no mato para esperar a oportunidade perfeita para invadir a casa do Silvio Santos. Era dia 30 de agosto de 2001, 7 horas da manhã, quando Fernando Dutra pula tal qual um gato nos telhados das casas e acessa a mansão localizada no bairro Morumbi, em São Paulo. Fernando Dutra estava de volta para aterrorizar a família Abravanel. Mas dessa vez não iria focar na filha, na herdeira do SBT. Queria o peixe grande. Queria Silvio Santos. O dono do SBT estava na academia da mansão fazendo seus exercícios matinais, bem à vontade, vestindo apenas cueca e camiseta. Enquanto andava na esteira, uma voz masculina chamou sua atenção, já que naquela casa era só ele, sua esposa e as filhas mulheres. A voz logo se identificou. Fernando anunciou ser o sequestrador da princesa Patrícia, e agora Silvio era seu refém. Esse é o caso do sequestro do Silvio Santos. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um grande caso, o sequestro do dono do baú, a cara do SBT, o Senhor Abravanel, nosso queridíssimo Silvio Santos. Pois, para o crimiseiro mal informado, no dia 12 de setembro vai sair um filme chamado Silvio, que é um suspense policial e também biografia baseada no caso do sequestro do Silvio. Eu amo que a chamada do filme é Um baú também guarda muitos segredos. O filme vai muito além do sequestro e entra na vida de Silvio de uma forma que todo crimiseiro gosta, com uma dose de crime, suspense e fofoca. O filme tem Rodrigo Faro interpretando Silvio Santos. Que papel de responsa pro Faro, né? A história mostra detalhes do que aconteceu durante o sequestro do apresentador e como ele lutou para proteger a sua família e o seu legado enquanto enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Enquanto era mantido refém dentro de sua própria mansão, o Silvio relembrou e contou ao seu sequestrador momentos de sua história e revelou acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados, assim como será feito no filme. Vocês já sabem onde eu vou estar no dia 12 de setembro, né? Nos cinemas, vendo Silvio. Eu espero vocês por lá também. E se você tá pensando, ué, Dona Café, mas você já não falou sobre o sequestro do Silvio aqui no podcast? Não. Na verdade, eu falei sobre o sequestro da Patrícia Abravanel, a filha do Silvio, e esse caso ocorreu alguns dias antes do Silvio ser mantido refém. Pois é, o bagulho é tenso e uma história se conecta muito com a outra, então se você quiser ouvir o caso da Patrícia Abravanel também em todos os detalhes, vai lá no episódio 70, que lá eu foquei nessa parte da história, o sequestro da Patrícia. Nesse episódio de agora, eu vou focar no que aconteceu com o Silvio Santos, em todos os mínimos detalhes. Se você gosta dos casos contados aqui no Café com Crime, que tal dar a sua curtida e seguir a gente aí no seu Spotify ou onde quer que você escute o seu podcast? Assim, você não perde nenhum novo episódio e ainda ajuda bastante a Dona Café aqui a continuar esse trabalho. Curte, segue, comenta, dá sua estrelinha,
Toda interação é ouro. Já fica aqui o meu muito obrigada. E com isso, bora começar do começo? O silêncio ensurdecedor e a angústia que pairavam sobre a mansão da família Abravanel durante 7 dias foram rompidos na madrugada de 28 de agosto, quando Patrícia Abravanel estacionou seu Passat azul blindado em frente à guarita dos seguranças. Ela deu uma buzinada para que abrissem o portão, desceu do carro e entrou gritando pelos cômodos do palacete onde vivia com os pais e as irmãs no bairro do Morumbi, em São Paulo. Era o seu retorno para casa após ter sido sequestrada e passado 7 dias nas mãos de criminosos. Era por volta das 2h50 da madrugada quando seu clamor acordou toda a casa. Mãe, pai, tô aqui. Patrícia vestia um moletom claro com capuz, calça jeans e estava com os cabelos presos. A jovem de 23 anos estava aos prantos e foi acolhida pela mãe, Iris, e pelo pai, Senor Abravanel, mais conhecido por todos nós como Silvio Santos. O choro agora era de alívio e, abraçados, vítima, pais e irmãs soluçavam e agradeciam a Deus a chegada daquele momento tão esperado, o reencontro. Por quase 20 minutos, ninguém conseguiu tecer nenhum comentário. Foram momentos de contemplação e de agradecimento pela vida da caçula da família. Após o pagamento do resgate no valor de R$500 mil, olha que a proposta inicial da quadrilha girava em torno de 2 milhões. Os sequestradores aceitaram R$500 mil e retiraram a Patrícia do cativeiro, que ficava no mesmo bairro onde ela morava, a cerca de 10 quilômetros de sua residência, mas com os olhos vendados. A jovem foi colocada no banco da frente de seu próprio carro e foi levada até a Marginal Pinheiros, próximo ao Palácio dos Bandeirantes, sendo orientada a retirar a venda depois que contasse até 25. Antes de deixarem o veículo, os bandidos pediram perdão para a vítima, a quem chamavam de princesa. E depois, daqueles 25 segundos que ela contou, eles sumiram. Após cumprir as exigências impostas, Patrícia, de apenas 23 anos, ligou o carro e dirigiu de volta para casa. 13 horas após o seu retorno, cumprindo uma promessa feita aos meios de comunicação, Patrícia e Silvio concederam uma entrevista coletiva na sacada da mansão. A coletiva deu um ar de espetáculo ao fim do rapto, que por influência de Silvio não havia sido amplamente divulgado durante o período em que Patrícia ficou sob o poder dos sequestradores. Mas agora, com a pauta sendo explorada exaustivamente nesse dia, era só o que se falava na televisão. Menos de 24 horas depois da liberação da refém, a Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu 2 criminosos envolvidos no sequestro. Eram eles Marcelo Batista Santos, conhecido como Pirata, de 27 anos, e Esdras Dutra Pinto, de 19 anos. O irmão de Esdras, tido como mentor do sequestro, Fernando Dutra Pinto, estava foragido, assim como a sua namorada Luciana Santos Souza, conhecida pela alcunha de Jennifer, e Tatiane Pereira da Silva, namorada de Esdras, e responsável pela vigia do cativeiro. A paz aparentemente retornou ao lar dos Abravanel e Silvio retomou a sua rotina de trabalho no SBT um dia após o fim do sequestro de Patrícia. Bem, as próximas gravações realizadas pelo Silvio no pós-sequestro de Patrícia foram os programas Show do Milhão e Tentação, um dia cheio, do jeitinho que ele gostava. Durante o bate-papo com a plateia, ele aproveitou o próprio espaço para agradecer aos telespectadores que intercederam pela integridade física de Patrícia, e com essa manifestação em rede nacional, ele estava agora disposto a colocar uma pedra sobre esse assunto tão delicado e seguir a sua vida. Mas uma pessoa não permitiria que a questão fosse encerrada, e o seu nome era Fernando Dutra Pinto. Ele não se contentou com o sucesso que teve no sequestro de Patrícia Abravanel, e mirou mais alto, mirou no pai, no patrão do SBT, no dono do baú, e não teve dificuldade nenhuma em chegar até ele.
Cheio de grana, mas fugindo da polícia, afinal 2 de seus comparsas já estavam atrás das grades, o Fernando Dutra Pinto se hospedou no flat L'Étoile Residence, na região de Barueri, na Grande São Paulo. Ele chegou ao local na noite do dia 28 de agosto de 2001, mesma data da libertação de sua refém. Se apresentou ali no hotel como Claudemir de Souza, um músico que estava de passagem pela cidade e que procurava um local confortável para se hospedar por alguns dias. As diárias foram pagas em dinheiro vivo, mas apesar de incomum, o fato não chamou a atenção dos recepcionistas do flat, que deram prosseguimento normal ao seu check-in. Depois que preencheu as fichas de admissão, Fernando foi conduzido ao apartamento 1004, no 10º andar, lugar onde permaneceu por 2 dias. Tudo seguia dentro do esperado. Apesar de procurado, o sequestrador não via necessidade de ser discreto e se manter trancado no quarto. Pelo contrário, ele circulava normalmente pelos ambientes sem ser incomodado por ninguém. Ele jantou no restaurante do hotel acompanhado de uma mulher e também pagou tudo em dinheiro. Ostentava as notas de R$50 com certo orgulho e fazia questão de ser notado pelos funcionários. Um tremendo exibido. 2 dias depois, no dia 30, em uma das saídas de Fernando, a camareira Maria Giovanni entrou no quarto para fazer a limpeza diária do ambiente. Sabe como é, né? Dar uma varrida, arrumar a cama, retirar o lixo, cumprir ali o seu trabalho de diarista. Enquanto organizava o local, algo chamou a atenção da profissional. Era possível ver o cabo de uma arma dentro da mala do hóspede. Meio sem acreditar no que seus olhos viam, a camareira se aproximou um pouco mais, encontrou outra arma e aí não teve dúvidas. Pegou suas coisinhas, trancou o quarto e avisou o gerente do hotel. De posse dessa informação, o gerente entrou diretamente em contato com um amigo seu que era delegado da 91ª Delegacia de Polícia. Era o delegado Armando Bélio, que estava de plantão e prontamente atendeu o chamado, indo até o flat para apurar a denúncia. A intenção podia ser boa, mas é a partir daí que se desenrola uma ação desastrosa, digna de vergonha alheia. Bélio reuniu 3 de seus investigadores para apurar as informações recebidas pelo gerente do hotel. Eram eles os investigadores Marcos Amorim Bezerra, Itamotsu Tamaki e Reginaldo Guatura Nardes, que juntos chegaram ao flat por volta das 5h30 da tarde. O Fernando ainda não havia voltado da rua, mas com anuência do gerente, a equipe acessou o apartamento e por lá encontrou uma quantia de R$ 464.850 em dinheiro, nota em cima de nota. Uma quantia que até hoje eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente. É uma tristeza. Além, claro, também encontraram ali as pistolas que foram vistas pela camareira Maria e uma bomba de fabricação caseira. Sim, o Fernando estava preparado para uma guerra. Com tudo o que encontraram ali naquele flat, os policiais passaram a desconfiar que o apartamento 1004 estava ocupado pelo Fernando, pelo sequestrador da filha de Silvio. Sendo assim, o delegado Armando Bélio deveria informar a delegacia anti-sequestro sobre a denúncia e sobre o que encontraram ali no quarto, pois eram eles os verdadeiros responsáveis por aquela investigação. Mas o que o Armando Bélio decidiu fazer? Ele decidiu não fazer isso, que esse não era o melhor caminho a seguir. No melhor estilo dane-se e vou fazer o que eu quero, ele passou a mão na mochila com toda a grana e levou a quantia para a 91ª Delegacia e deixou os seus 3 investigadores de plantão no local para esperar Fernando. Agora, ele pediu reforço? Não pediu. Ele bateu no peito e pensou, a gente dá conta, e foi embora, deixando os 3 investigadores plantados ali, divididos da seguinte forma: um policial esperando no saguão e 2 de tocaia no 10º andar. Ok, vocês estão preparados? Vamos lá. Depois das 5h30 da tarde, quando Fernando entrou pela porta da frente do flat, ele estava com o cabelo descolorido, naquela vibe de moleque piranha, loirão, sabe? Sem desconfiar de nada, o sequestrador seguiu direto para o elevador para subir para o 10º andar. Acompanhando a movimentação, o policial que estava na recepção se levantou, correu e entrou junto para aproveitar ali a viagem de elevador do Fernando. Aí chamou um pouco a atenção, porque saiu correndo e se jogou para dentro do elevador. Aqui nós chegamos naquele ponto em que os meios de comunicação veiculam versões diferentes para a mesma história.
Uma delas diz que Fernando desconfiou do cara que se enfiou com ele no elevador e o fez refém. E na outra versão, o policial deu voz de prisão assim que o elevador chegou no 10º andar e aí os dois se pegaram. De qualquer maneira, assim que as portas do elevador abriram no 10º andar, o Fernando sacou 2 armas, lembrando que ele estava com outras 2 armas, né? Ele tinha 2 armas no quarto, 2 armas com ele. Enfim, o cara não estava para brincadeira. Para se safar, ele faria o que precisasse sem hesitar. Com as suas 2 armas extras ali, ele começou um tiroteio lascado no 10º andar. Nessa dinâmica, 2 policiais foram atingidos e mortos. Marcos Amorim Bezerra foi alvejado por 9 disparos e Tamotsu Tamaki por 5. O que nos leva a crer que Fernando também carregava um estoque considerável de munição. Ferido no ombro, Reginaldo Guatura Nardes conseguiu acertar Fernando com um tiro certeiro na bunda. Mesmo assim, o disparo não foi capaz de conter o sequestrador e o investigador precisou se trancar em um dos quartos para escapar da fúria de Fernando e seus 1000 disparos. Para vocês entenderem a tensão pela qual ele estava passando, Reginaldo acabou desmaiando enquanto aguardava o resgate. Já Fernando, bem, ele decidiu fugir após assassinar 2 policiais. Mais tarde, enquanto estava com o braço enfaixado de repouso, o investigador Reginaldo daria entrevista para o Jornal Nacional dizendo: como a gente sempre costuma dizer na polícia, tem o dia do ladrão e o dia da polícia, né? Ontem foi o dia do ladrão. Como se não tivesse nada a ver o fato deles não terem pedido reforço e não terem falado para a delegacia certa, né, para o departamento certo. Deixaram 3 investigadores ali contra um ladrão extremamente armado e perigoso. Ia dar ruim, né? Ia ser o dia do ladrão. A essa altura, o prédio estava cercado e Fernando se viu sem saída. Consciente de que se fosse até o térreo seria preso, o criminoso desceu apenas um andar de elevador, deixando o equipamento no 9º andar. E assim, minha gente, o cara precisou ser frio e colocar a cabeça para funcionar, porque não havia muito que ele pudesse fazer. As entradas do prédio estavam tomadas de policiais. Só que ao mesmo tempo, ele não estava disposto a ir para a cadeia. Então o que ele fez? Decidiu arriscar. Apostou todas as suas fichas em uma fuga digna de filme de ação. Fernando se aproximou de uma janela, quebrou o vidro, colocou o seu corpo para fora da edificação e aproveitou a arquitetura do prédio para descer com os pés apoiados em uma parede e as costas na outra. E lembrando, gente, tudo isso com um tiro na bunda, hein? Ele estava sentindo muita dor, mas não tinha opção. Ele escorregou dessa forma até o térreo e depois saiu caminhando do local. Só que a quantidade de sangue que ele deixou para trás chamou a atenção dos policiais que já cercavam o flat e eles logo se mobilizaram e começou então uma perseguição. Aproximadamente 50 policiais, divididos em 23 viaturas do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos Armados, o GARRA, se dividiram pelas ruas de Barueri para perseguir Fernando, que seguiu em alta velocidade em uma Blazer preta. O sequestrador parecia conhecer bem a região e, apesar de ter sido pego de surpresa com a polícia lá no flat, ele conseguiu planejar toda a logística da sua fuga. Ele dirigiu até um supermercado e no estacionamento furtou outro veículo, continuando a perseguição pelas cidades de Itapevi e Jandira. Uma gigantesca operação policial havia sido montada e as buscas foram concentradas em hospitais e postos de saúde. Afinal, o Fernando estava baleado e perdendo sangue. A depender da gravidade do ferimento, não seria fora da realidade que ele buscasse atendimento médico, né? Os investigadores verificaram as unidades de saúde uma a uma, um trabalho minucioso, mas que não deu em nada. Ao todo, o cara trocou de carro 3 vezes e depois ainda pegou um táxi. Tudo isso para despistar a polícia durante a perseguição. Apesar de todo o aparato policial, Fernando sumiu na noite, sem deixar rastros, nem de sangue de bumbum. E agora começa o 2º capítulo dessa história. Um capítulo tão surreal que não é à toa que virou filme. 12 de setembro nos cinemas. Silvio. O Fernando poderia ter fugido para qualquer lugar, mas com o dinheiro confiscado pela polícia, eram poucas as possibilidades de sucesso. A sua identidade já era nacionalmente conhecida. Ele mexeu com a filha de um dos homens mais poderosos e famosos do país e certamente seria preso logo. Tomado pelo desespero, com uma boa dose de ousadia,
o sequestrador achou que era uma boa ideia voltar ao local onde uma semana atrás ele havia raptado a herdeira do SBT. Decidiu voltar para a mansão da família Bravanel. Quando pegou o táxi, o sequestrador partiu direto para o bairro do Morumbi. Ele já conhecia bem a região, havia estudado toda a rotina da família para levar Patrícia para o cativeiro e escolheu um terreno ao lado da casa de Silvio Santos para passar aquela noite. Sim, com a nádega perfurada. O cara entrou no mato para esperar a oportunidade perfeita para invadir a casa do Silvio Santos. Uma ação que ninguém imaginava. Ele simplesmente ultrapassou todos os limites possíveis. Era dia 30 de agosto de 2001. Fernando Dutra passou toda a noite no mato, ao lado da mansão de Silvio Santos. Livre da polícia e sem ser percebido pelos vigias da rua e da mansão, tal qual um gato, ele pula com a maior facilidade entre os telhados das casas. O sequestrador acessou a mansão entre 7 e 7h30 da manhã. Parece mentira que Fernando realmente faria isso. Se na época eu visse isso na TV, diria que é fake news, mas não tem como duvidar de uma chamada na voz de William Bonner no Jornal Nacional. Por volta das 7 da manhã de hoje, o sequestrador reapareceu. Invadiu a casa de Silvio Santos, surpreendeu a família, os vizinhos e a polícia. Era real. Fernando Dutra estava de volta para aterrorizar a vida da família Abravanel. Naquela manhã, estavam em casa Silvio, sua esposa Iris Abravanel, as 4 filhas do apresentador, a Rebeca, a Cíntia, a Patrícia e a Sílvia, além de algumas amigas da filha caçula, que vieram dos Estados Unidos para visitá-la. Todas estavam muito à vontade, ainda vestindo pijamas no segundo pavimento da casa. Menos o dono do SBT. Esse estava na academia da mansão fazendo seus exercícios matinais, bem à vontade, vestindo apenas cueca e camiseta. O sonho de qualquer ser humano que treina, né? Levantar, lavar a cara, desce para a academia na sua própria casa e faz ali a sua série de cuecas. O suprassumo do conforto. Mas a situação ali, apesar de ele estar mega à vontade na sua casa, não tinha nada de engraçada. Enquanto andava na esteira, uma voz masculina chamou sua atenção. Era Fernando, que invadiu o local anunciando ser o sequestrador da princesa Patrícia. Bandido sim, carinhoso também. O criminoso entrou no local que ficava no subsolo da casa, todo esbaforido, com um gorro na cabeça e 2 armas nas mãos. Assim que a ficha do Silvio caiu, ele desceu da esteira e se sentou. Fernando se colocou ao seu lado e, implorou por ajuda. Ele lamentou os crimes que cometeu na noite anterior e confessou que estava com medo do que poderia acontecer, pois ele sabia como era o tratamento dispensado aos assassinos de policiais. Na cabeça dele, Silvio tinha o poder de ajudá-lo. Talvez ele acreditasse que houvesse ali uma relação depois do sequestro da filha. Afinal, a Patrícia foi muito compreensiva e chegou a elogiar a forma como foi tratada por seus sequestradores no cativeiro. A princípio, o Fernando estava ali desabafando e implorando ajuda, sem oferecer nenhuma ameaça para o Silvio Santos. Mas, de qualquer forma, as vozes estavam meio exaltadas. E o som das vozes chamou a atenção do carpinteiro Francisco de Assis do Nascimento, de 49 anos, que prestava serviços na casa ao lado e chegou a ouvir que Fernando queria garantias de que nada lhe aconteceria e também um helicóptero para que pudesse fugir. E é impressionante, né? Como todo bandido que faz alguém refém realmente acredita que vai conseguir fugir de boa num helicóptero? Se achando, né? Enfim, o Fernando subiu para a cozinha com o Silvio Santos e dispensou os funcionários que trabalhavam naquele dia. O seu foco estava totalmente voltado para a família. Ele queria manter ali apenas as pessoas que, em sua concepção, tivessem algum valor para a negociação. A conversa, que ainda seguia calmamente, em tom de desabafo, foi interrompida pela presença do tenente Marcos Henrique da Silva na sala da mansão. A partir daí, o comportamento tranquilo e amistoso de Fernando foi transformado. Ele ficou agressivo e tentou subir as escadas para ter acesso às mulheres da casa, o que não foi permitido, obviamente. O Fernando voltou então para a cozinha, onde se trancou com o seu único refém, o Silvio Santos.
Naquele momento, a sua verdadeira face veio à tona, e ao contrário da personalidade que ele mostrou para Patrícia durante o seu sequestro, um homem nervoso e que não economizava nas ameaças de morte, foi revelado. Ele estava sem dinheiro, mas a arma, as munições estavam à sua disposição. O Fernando não tinha nada a perder e estava disposto a tudo para tentar se safar de sua série de crimes. Algumas matérias da época dizem que um cinegrafista da TV Bandeirantes, ainda de plantão por conta do sequestro de Patrícia, teria percebido quando o homem pulou o muro. Ele então teria avisado os seguranças da casa, que acionaram outros seguranças do bairro. Mas também há relatos de que um alarme foi disparado após a invasão da casa. De qualquer forma, não demorou muito até a rua estar tomada pelas autoridades. Policiais cercavam a casa, assim como uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e um helicóptero Águia. E não foi um helicóptero porque o Fernando pediu, e sim para vigiá-lo de todos os ângulos possíveis. Não tinha mais como Fernando voltar atrás. Claro que com toda essa movimentação, a família Abravanel voltou ao centro das atenções, com mais um espetáculo midiático que tomou conta dos noticiários naquela manhã. A repercussão do sequestro do Silvio, acompanhado em tempo real pela Rede Globo, a sua maior concorrente, deu mais audiência do que a transmissão dos atentados do 11 de setembro, que aconteceu poucos dias depois e chocou o planeta. Para se ter uma ideia, no dia da tragédia mundial de Nova York, 53,5% dos televisores monitorados pelo Ibope estavam ligados. Mas no dia 30 de agosto, data em que o Silvio Santos foi encarcerado dentro de sua própria casa, 56% dos aparelhos estavam ativos. Foram 5 horas e 51 minutos de plantão da Globo, a maior cobertura do caso. No SBT, que na época amargava com a falta de equipes jornalísticas, coube ao Ratinho tapar esse buraco e fazer o acompanhamento do sequestro de Silvio. Além dos veículos brasileiros, o fato ganhou espaço na imprensa mundo afora. Nossos hermanos destacaram o sequestro na capa do jornal La Nación, e o famoso The New York Times deu capa virtual para o crime. Silvio Santos estava sendo mantido como refém dentro de sua própria casa, perante o mundo todo. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Eram 8h30 da manhã, quando as mulheres que estavam na mansão deixaram o local por uma porta lateral. Nervosas, elas se refugiaram na casa de um vizinho que ficava a 50 metros da residência onde Silvio Santos permanecia como refém. A partir daí começaram as exigências de Fernando. A primeira delas foi negar negociar com qualquer membro da Polícia Civil. Isso por conta dos assassinatos cometidos na noite anterior. Ele tinha medo de se dar mal na mão da corporação. O Fernando queria negociar com a Polícia Militar e teve o seu pedido atendido. Quem encabeçou as negociações foi o capitão Diógenes de Luca, fundador do Grupo de Ações Táticas Especiais. Ele estava no centro da cidade de São Paulo quando recebeu uma ligação do comandante-geral da Polícia Militar. Ele até estranhou o contato direto daquela figura de autoridade, pois ele estava muitas patentes acima da de Diógenes. Em uma situação normal, ele jamais entraria em contato direto dessa forma. Quando o Diógenes atendeu, ele ouviu um efusivo "Vem pra cá!"
Ele já sabia que o comandante se referia à casa do Silvio, porque quando tomou café pela manhã, as emissoras já estavam de plantão e noticiando a invasão freneticamente. Assim que chegou no endereço, ele se espantou com a quantidade de gente espalhada pela propriedade. Eram autoridades e policiais que ele mesmo não via há muito tempo. Só que esse não era o seu jeito de trabalhar. Ele cumprimentou a galera, falou um oi pra geral, foi bem educado, mas aí chamou o comandante discretamente de canto para pedir dispersão. Colocou todo mundo para circular. Mesmo com uma arma apontada para a cabeça a todo momento, Silvio Santos permanecia calmo, ou talvez em estado de choque. Mas era ele quem intermediava a comunicação entre o sequestrador e Diógenes. Bom comunicador que sempre foi, o Silvio naturalmente assumiu o papel de acalmar os ânimos entre o Fernando e os policiais. Ainda na cozinha, o Fernando ligou a televisão para acompanhar a cobertura da imprensa sobre o caso. De repente, eu fico imaginando se ele não estava tentando ali estudar o quarteirão lá fora, ver como estava a movimentação, se encontrava alguma oportunidade de se misturar à multidão para fugir sem ser notado. Mas enfim, ele não conseguiu pensar em nada que pudesse dar fuga ali para ele naquele momento. Ele estava realmente preso dentro da mansão com Silvio Santos. Sabendo que o sequestrador acompanhava a movimentação das autoridades de dentro da casa, os policiais solicitaram à imprensa que os telhados das casas não fossem filmados, pois atiradores de elite foram posicionados ali e precisavam de liberdade para agir, caso fosse necessário. À medida que o tempo passava, o Fernando se via cada vez mais sem saída. Aos gritos, ele passou a fixar o preço para um resgate, a impor garantias de que sairia vivo, a pedir até pelo próprio pai, e também exigiu a presença de Geraldo Alckmin, o então governador do estado de São Paulo. Além disso, ele reforçava a todo momento que queria a polícia civil longe da casa. Da sala onde estavam os policiais militares, ninguém conseguia acompanhar o que acontecia dentro da cozinha. As portas e janelas estavam trancadas. Era preciso gritar para se comunicar. Depois de certo tempo, o Silvio Santos passou a dar sinais de cansaço. Afinal, já era um senhor na casa dos 70 anos de idade. Ele tinha medo que a pressão subisse, por se tratar de algo recorrente ali da sua saúde, e o nervoso que estava passando, aliado ao problema crônico que já enfrentava, era motivo de preocupação. Silvio pediu para ver um médico, mas o Fernando negou. Mas diante da insistência ali do seu refém, o sequestrador liberou a entrada de um profissional que mediu a pressão e atestou que estava em 12/8, ou seja, absolutamente normal. Do outro lado, Fernando sentia fome. Ele não comia nada desde a noite anterior, estava baleado e cansado. A bateria já estava começando a arriar. Então ele pediu um lanche com suco e foi atendido. Finalmente ele conseguiu ali se alimentar. A incerteza e a ansiedade faziam com que o comportamento de Fernando oscilasse. Em um momento em que o estresse alcançou o seu pico, ele decidiu que subiria para o quarto do casal e exigiu que a polícia liberasse a sala para que pudesse atravessá-la com Silvio. Eu sei quem está aqui e vocês não vão querer manchar o currículo de vocês. Essa foi a ameaça que Fernando fez para tentar mudar de cômodo, ameaçando assim sem nenhum problema. Não vão fazer o que eu quero? Então vou matar o Silvio. Mas o capitão Diógenes de Luca não deu palco para Xuxa fazer o seu show e ele foi categórico em não permitir que Fernando mudasse de cômodo. Alegou que o risco era grande e que o ideal seria permanecer na cozinha. Contrariado, o cara reforçou suas ameaças de morte. Gritava, gesticulava, apontava sua pistola 380 e o revólver calibre 38 para a cabeça do dono do baú, que tentava a todo custo manter a tranquilidade. Se os dois se desesperassem, o desfecho poderia ser trágico, e Silvio Santos sabia disso. Com todo o seu poder de persuasão, o apresentador conseguiu acalmar Fernando e fazê-lo aceitar a ideia de ficar na cozinha, até porque não tinha mesmo nada a ser feito. Era ali ou era na cadeia. Assim que conseguiu atrair a atenção de Fernando para si, Silvio se comprometeu a conseguir a visita do governador. Como sabemos, influência ele tinha de sobra, e o criminoso acreditou no que foi prometido. E assim, Silvio começou a mexer os seus pauzinhos. Ele ligou para o gabinete do governador, mas quando se apresentou como Silvio Santos no telefone,
Gente, bateram na cara dele, tipo, acharam que era uma pegadinha, né? Imagina você tá ali trabalhando, o telefone toca e do outro lado uma voz marcante que diz: alô, oi, quem fala é o Silvio Santos. Gente, eu não sei imitar o Silvio. Fica aí com essa minha imitação bem bosta. Mas o ponto é, você acreditaria? Eu não. Talvez eu até rendesse ali assunto, mas com a certeza de que o contato fazia parte de um trote, né? Uma brincadeira sem graça, ainda mais que o homem estava sendo mantido como refém. O Brasil inteiro sabia que ele estava sob ameaça como refém, então não era ele, né? Simplesmente desligavam na cara do Silvio. Ele precisou então mudar de estratégia. Ele ligou para o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Marco Vinício Petreluzzi, e expôs a situação do seu ponto de vista, explicando que Fernando era um rapaz inteligente, mas que estava inseguro e a presença de Alckmin no local ali seria o suficiente para acalmá-lo, uma garantia para que ele se rendesse sem sofrer nenhum tipo de violência após ser preso. O secretário levou a situação para o governador, que se mostrou disposto a colaborar, apesar desse tipo de conduta não ser indicada para casos como esse. Alckmin cumpria a agenda na cidade de Jundiaí e cancelou toda a sua agenda, embarcando em seguida em um helicóptero Águia da Polícia Militar, que em minutos aterrissou no Colégio Pio XII. O colégio, por sua vez, dispensou os alunos naquele dia para servir de base de pouso. Olha toda a movimentação que Silvio causou. E antes que possamos avançar aqui na história, é preciso destacar o papel de Silvio durante toda a negociação no seu próprio sequestro. A sua calma, a sua escuta atenta às demandas de Fernando e até a empatia que ele demonstrou pelo criminoso durante as horas que foi mantido como refém, e antes também, né? Porque o Fernando ele chegou a ligar para o apresentador para pedir ajuda com advogados para o irmão Esdras após a sua prisão pelo sequestro de Patrícia. Olha que bizarro, né? O Fernando realmente tinha muita fé ali no Silvio Santos. Pediu ajuda para o irmão e depois, quando se desesperou para si mesmo, foi lá pedir ajuda para o Silvio de novo. Então, assim, a atuação do Silvio nisso tudo foi imprescindível para um desfecho favorável nesse caso. E ele não só ouviu Fernando, como também protegeu a sua vida como pôde e manteve a sua palavra de que o ajudaria. Nas primeiras horas daquela manhã, quando viu um policial armado no muro da casa que marcava a divisão entre o seu terreno e a residência vizinha, o Silvio abraçou o seu sequestrador e fez sinais negativos com a mão para que o policial militar do lado de fora não o alvejasse. Isso é muito forte, né? Ele se colocou como escudo para que a polícia não pudesse atirar no cara que estava apontando 2 armas para sua cabeça. Em outro momento tenso, o empresário agiu para preservar a vida do criminoso ao aceitar entrar em contato com o governador. Nesse momento, Fernando estava tão agitado que garantiu que ia se matar e levar com ele quem fosse preciso, pois na cabeça dele não sairia dali com vida. Enquanto Silvio insistia para o coronel Rui César Melo fazer essa ponte com a autoridade política, com o Geraldo Alckmin, o Fernando sussurrava: "Não tem acerto, não tem acerto." Uma das frases mais impactantes proferidas pelo apresentador quando conseguiu contato com o governador foi a seguinte: "Ele está com a arma na minha cabeça. Não vá fazer besteira que eu vou morrer." Mas por que essa surpresa? Por que é impactante isso? Porque realmente ele estava sob a ameaça de 2 armas, né? Acontece que no momento que o apresentador falava com Geraldo Alckmin ao telefone, o sequestrador já havia abaixado a guarda. As suas armas estavam de lado, não havia risco iminente de um disparo. Nesse momento, Silvio poderia ter informado tal atitude à polícia, mas não o fez, já que uma possível invasão poderia culminar com a morte do sequestrador. Ele preferiu manter a sua palavra e garantir que Fernando sairia dali com vida e com segurança, e por isso usou a frase: "Não vá fazer besteira que eu vou morrer." Enquanto aguardavam a chegada de Alckmin, Silvio contou sua trajetória para o sequestrador, de como era o seu trabalho como camelô na juventude e até as dinâmicas de gravação para os programas do SBT. Há quem acredite que Silvio estava estocolmizado, uma palavra utilizada para definir o comportamento de um refém com crise de Estocolmo, que se caracteriza quando a vítima se afeiçoa ao seu algoz. Mas fato é que essa solidariedade do dono do SBT acalmou seu sequestrador. De dentro da cozinha,
Fernando já gritava que o Silvio decidisse estava decidido. E o homem do baú decidiu levar o plano até o final, para que o seu sequestrador pudesse sair dali com vida. Assim que o governador Geraldo Alckmin chegou na mansão do Morumbi, sua presença foi anunciada por Diógenes de Luca aos que estavam no interior da casa. É nesse momento que Silvio pede uma calça para se vestir, pois sim, até agora ele estava apenas de cueca e camiseta, sem ter conseguido se vestir desde que foi surpreendido por Fernando na sua academia residencial. Antes que o governador entrasse na sala da casa, Diógenes pediu para que Fernando entregasse as armas sem os pentes e com os tambores abertos. E o seu pedido foi atendido. Mesmo assim, Alckmin se aproximou protegido por escudos dos policiais militares. Ele disse: "Silvio, é o governador Geraldo Alckmin. Nós estamos perfeitamente de acordo em preservar a vida do Fernando. Aliás, estou aqui como governador do estado exatamente para atestar total garantia à sua integridade física e à sua vida. Basta seguir a orientação do Dr. Luca, que é experiente, que está sob o nosso comando e vai fazer os procedimentos adequados." Dada a sua palavra, o governador pediu tranquilidade ao sequestrador e passou o bastão de volta para o negociador. Nesse momento, a porta da cozinha foi aberta. Na frente, saiu Silvio Santos e logo em seguida o criminoso com as mãos para cima. Ele foi revistado e teve seu último pedido atendido ao ser levado para a suíte do Silvio Santos para tomar banho e trocar de roupa. Debaixo do chuveiro, Fernando foi capaz de retirar sozinho o projétil que estava alojado em sua nádega, e uma médica foi chamada para prestar os primeiros socorros. Ainda de cuecas, Silvio procurou Alckmin entre as pessoas que estavam dentro da casa, o abraçou e agradeceu por sua presença. Por volta das 2h20 da tarde, Fernando surgiu do lado de fora da casa, conduzido por policiais. Logo em seguida, o apresentador deixou a mansão ao lado do governador e acenou para a multidão que se aglomerava na rua para acompanhar o desfecho de seu sequestro. Visivelmente abalado, Silvio trocou apertos de mãos com os policiais que participaram da negociação e entrou para casa, sem dizer uma palavra sequer para as dezenas de jornalistas que se amontoavam na expectativa de uma declaração, assim como aconteceu após o fim do sequestro de sua filha Patrícia dias antes. Naquela tarde, Silvio optou pelo silêncio. Depois, de volta em casa, já ao lado da família, tirou a tarde para descansar, mas no dia seguinte, já retomou a sua rotina. Workaholic total, né? Eu ia meter um atestado na firma e não daria as caras por uma semana. Mas Silvio levantou cedo na manhã do dia seguinte, fez os seus exercícios matinais, tomou o seu belo café e, apesar da consciência de que os meios de comunicação continuariam a explorar a pauta do seu sequestro até que não fosse mais possível, no caminho para o trabalho ele ouviu o programa de notícias matinal na rádio Jovem Pan News, pois fazia parte da sua rotina ali, do seu dia a dia. E ele queria que as coisas simplesmente voltassem ao normal. E talvez esse foi o seu jeitinho de fazer isso, né? Fazendo tudo o que ele sempre fez, inclusive escutando a rádio. No programa, ele ouviu o apresentador Josival Peixoto tecer duras críticas ao fato do governador Geraldo Alckmin ter se colocado à disposição para garantir pessoalmente a integridade física do sequestrador. Para ele, pro Josival, a presença de autoridades em cenas de crime era uma coisa descabida, por desmoralizar a polícia que estava à frente das negociações. Além disso, a simples presença de Geraldo Alckmin colocou em risco a operação, a autonomia dos profissionais que ali estavam e a própria integridade física dele. O Silvio? Gente, mas ele não ficou calado não. Ele se viu na obrigação de defender a honra do governador e, contrariando suas próprias convicções, passou a mão no celular e ligou imediatamente para o programa que estava ao vivo. O que estão comentando com relação ao governador Geraldo Alckmin é uma injustiça, porque ninguém estava lá nos acontecimentos. A quantidade de polícias militares, com capacetes, com escudos, com armas, com metralhadoras, era uma quantidade grande. Mas a coragem que o Fernando tem, eu digo coragem entre aspas, porque a vontade que ele tinha de morrer era matar a mim, se isso fosse necessário,
e matar quantos policiais ele pudesse matar antes de morrer. Geraldo Alckmin ontem, ele, na minha opinião, e eu estou certo disso, absolutamente certo, ele ontem salvou algumas vidas, alguns chefes de família da Polícia Militar. Só isso. O âncora Josival Peixoto tentou estender a conversa, incluir o chefe de reportagem Anchieta Filho no bate-papo, mas o Silvio repetiu exaustivamente as informações e disse que não daria nenhuma declaração a mais, pois seria injusto com os outros meios de comunicação, que sempre tentavam uma declaração dele e ele recusava. Ele se despediu, desligou o telefone e não voltou a falar publicamente sobre o assunto. Essa foi sua única manifestação sobre o seu sequestro para a imprensa. Nos dias que seguiram, Silvio chegou a recusar mais de 70 pedidos de entrevista para falar sobre o sequestro, incluindo atrações de sua própria emissora. O então presidente Fernando Henrique Cardoso elogiou a atuação do governador no caso e afirmou que a polícia paulista se mostrou eficiente na solução do caso. Com a prisão de Fernando Dutra, a polícia deu andamento às investigações. Para evitar o assédio da imprensa, os investigadores foram tomar o depoimento de Silvio Santos em sua sala no SBT, dentro do complexo Anhanguera. Para o delegado Itagiba Franco, da Divisão de Proteção Comunitária, a DIPROCON, ele era responsável pelo inquérito sobre a invasão à casa. O Silvio confirmou as ligações recebidas por Fernando Dutra um dia antes do episódio. O criminoso pediu ajuda para pagar advogados. Sabia que estava com a corda no pescoço. Com o fim do sequestro, era natural que a polícia realizasse diligências, mas as atenções foram voltadas às ações que antecederam o novo crime cometido por Fernando, com a intervenção realizada pela polícia lá no flat em Barueri. Isso porque uma coisa é muito ligada na outra, né? Talvez se tudo que aconteceu no flat tivesse acontecido de uma forma diferente, esse caso do sequestro do Silvio nem existiria. Acontece que o Fernando foi levado para o Centro de Observação Criminológica no complexo do Carandiru, uma cadeia de segurança máxima onde os presos jurados de morte eram colocados para garantir ali a sua integridade física, como o Silvio Santos pediu e o Geraldo Alckmin falou que cumpriu ali a promessa. Estavam preservando o Fernando. Em seu depoimento, o Fernando disse que foram os policiais que deram início ao tiroteio dentro do hotel e que quando fugiu pela janela do 9º andar, os 3 ainda estavam vivos. Ele disse acreditar que, talvez pelo nervosismo, os primeiros disparos tenham sido acidentais, mas, para se defender, ele não hesitou em revidar. Afinal, não ia se deitar para ninguém. Tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo para pensar. O sequestrador disse que na hora que o bicho pega, ninguém mira em ninguém e que no meio da bagunça, os policiais poderiam muito bem ter atirado uns nos outros. Em sua versão, quem subiu no elevador com ele foi o policial Tamotsu Tamaki e que ao chegarem no 10º andar, antes mesmo que as portas se abrissem, ele recebeu uma gravata. Foi quando os outros 2 policiais, Marcos Amorim Bezerra e Reginaldo Garuta Nardes, se assustaram ao vê-los em uma luta corporal e assim teve início o tiroteio. Mas a versão de Fernando não durou muito. Um laudo divulgado pelo Instituto de Criminalística em 20 de setembro confirmou que as balas que mataram os investigadores partiram da arma de Fernando. O laudo também confirmou que os projéteis que mataram os investigadores saíram da mesma arma usada para render o apresentador, o Silvio Santos, e que foi entregue às autoridades no final do sequestro. No total, 20 tiros foram disparados. 9 acertaram Marcos e outros 6 atingiram Tamaki. Ambos morreram na ação. Como já sabemos, o único sobrevivente foi Reginaldo Nardes, ferido por um tiro no ombro. O único tiro que acertou o criminoso, nas partes baixas, partiu de uma pistola calibre 45 de um dos policiais. Mesmo com esse laudo, os erros da polícia não passaram despercebidos e a corregedoria entrou no caso. Vamos lá, gente, eu vou precisar voltar lá do comecinho. Quando a camareira acionou a segurança do flat e o gerente entrou em contato com a delegacia, a equipe do delegado Armando Bellio foi imediatamente ao local, chegando em média 1 hora antes do tiroteio no corredor do 10º andar começar. O delegado entrou no quarto de Fernando, apreendeu os R$ 464 mil em dinheiro
pegou as armas e levou tudo para a delegacia que ele chefiava, sem avisar ninguém. O próprio Fernando disse que os investigadores que foram ao flat naquela noite perguntavam muito sobre o dinheiro e que iniciaram ali uma discussão entre si por esse motivo. Eles queriam o dinheiro. No mínimo estranho, né? Ficou parecendo que eles foram lá realmente para pegar esse dinheiro para si e não para prender o criminoso. Assim que os questionamentos começaram a pipocar, o delegado que comandou a ação no flat deixou o cargo titular do 91º Distrito Policial. Ele disse que optou pelo afastamento para garantir a transparência das investigações, já que a própria Corregedoria da Polícia Civil classificou a tentativa de prisão do Fernando como desastrosa. Quem ocupou o seu lugar no comando do DP foi o delegado Antero Leonardo Bianchi. As contradições no depoimento de Reginaldo, o policial sobrevivente, também surpreenderam a Corregedoria. Reginaldo, que concedeu entrevistas ainda com os curativos feitos no seu ferimento, contou que a luta com Fernando começou quando ele caminhava até o saguão do elevador social. Só que o tiroteio aconteceu no elevador de serviço. Então, como assim? Trocaram um elevador no meio do caminho? É estranho, né? Mas poderia ser apenas uma confusão, então vamos relevar. Mas tem mais. Ele negou a discussão com os colegas sobre a quantia apreendida. Também que teria ido ao local para tentar um rateio do dinheiro pago à quadrilha pelo resgate da Patrícia. O trio de policiais estava lá em busca de sucesso profissional. E ele afirmou sem rodeios: "Nós só queríamos ficar famosos." Pera lá, né, gente? Para tudo. O cara nega que eles queriam o dinheiro, né? Aí você acha que ele vai falar que estavam lá para prender o criminoso, para fazer o seu papel como policial. Mas não, só piora. Os caras estavam em busca de fama e não de cumprirem o seu papel. É simplesmente bizarro. Foi tipo, não, gente, imagina que eu fui lá para pegar dinheiro? Eu fui lá para ficar famoso? Queria encabeçar um caso famoso? Enfim, no relatório emitido pela Corregedoria, vários pontos foram colocados. Entre eles, chama a atenção uma cirurgia que o delegado Armando Bellio fez na garganta e que o impediu de falar com a mídia. Conveniente, né? E o mais assustador, a necrópsia realizada nos corpos não correspondia à narrativa criada pelo investigador sobrevivente. Alguns tiros foram dados pelas costas, outros a queima-roupa, com o cano da arma praticamente encostado na cabeça de um dos policiais. Como isso se eles estavam num tiroteio à distância, onde o Fernando estava no elevador com os caras do outro lado e teve toda essa correria, né? Muito estranho. E mais, um dos profissionais que morreram na ação portava 3 cheques que totalizavam R$ 23.300, um dinheiro incompatível com os seus ganhos mensais com o seu salário de polícia. Outro ponto, Silvio pagou 500 mil pelo resgate da filha. O Fernando alegou ter gastado apenas R$1.000 e a polícia recuperou 464 mil. Não precisa ser um Einstein da matemática para entender que a conta não fecha, né? Quer mais plot twist? Nós temos também. No total, foram encontradas manchas de sangue que não correspondiam ao tipo sanguíneo dos investigadores e nem do Fernando. E um novo laudo de balística constatou que as balas partiram de armas não identificadas, desmentindo o primeiro laudo do Instituto de Criminalística. Ou seja, poderia ser que os tiros nem mesmo saíram da arma do Fernando, o que poderia até explicar o tiro a queima-roupa quase encostado na cabeça de um dos policiais. Pois, né, não estava fazendo sentido ser de Fernando aquele tiro. Só que então, de quem seria? Quem mais estava ali? Quem mais ficou ferido a ponto de deixar sangue ali que não correspondia a ninguém que a gente sabe que está na cena do crime, né? É uma coisa muito louca mesmo. Por ordem do secretário de Segurança, os responsáveis pelas investigações foram proibidos de dar declarações sobre o assunto. O pior de tudo é que esse relatório meio que confirmava o que o Fernando disse em depoimento. O que ele disse? Vamos lá. O cara contou que além dos 3 investigadores que a gente já nomeou, 2 que acabaram morrendo e o Reginaldo que ficou ferido, havia mais 4 homens com eles que discutiam sobre o dinheiro,
Queriam fazer o rateio ali e ficar com a grana do Silvio Santos, com aquela grana do resgate. E que o Fernando não teria sido capaz de matar tanta gente. O Fernando declarou: "O senhor conseguiria matar 2 policiais e ferir outro, sozinho? E quando eles já têm as armas apontadas para você? Enquanto eu estiver respirando, eu vou negar." Bem, o Fernando aí estava falando que não foi ele que matou os policiais, que tinha mais gente lá, que eles se mataram entre si e ele fugiu pela janela com um tiro na bunda, desesperado para sair dali, e correu para pedir ajuda do Silvio, porque sabia que estava numa enrascada, né? Mesmo com todas as contradições apontadas no depoimento de Reginaldo, do sobrevivente, e do próprio Fernando, além das evidências encontradas no local, lá no flat, a investigação cravou que os tiros foram disparados, sim, pela arma portada pelo sequestrador. E sim, gente, eu sei, fica confuso, porque uma hora o Instituto de Criminalística diz que era a arma do Fernando. Depois, um laudo de balística diz que não era a arma do Fernando. E, por fim, a investigação cravou que sim, era a arma do Fernando. Então, é nesse ponto que chegamos. O inquérito pela morte dos policiais foi concluído em fevereiro de 2001 e Fernando foi considerado culpado pelas mortes de Tamotsu Tamaki e de Marcos Amorim Bezerra, além do ferimento causado em Reginaldo. Os 464 mil apreendidos pelo delegado do 91º DP foram devolvidos para a família Abravanel. Mas esse ainda não é o fim da história de Fernando Dutra. Quatro meses após ser preso, no dia 2 de janeiro de 2002, o sequestrador Fernando Dutra Pinto morreu enquanto estava detido no Centro de Detenção Provisória do Belém, em São Paulo. A informação divulgada a princípio dava conta de que o sequestrador havia sido vítima de uma parada cardíaca. Ele morreu no pronto-socorro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Fernando tinha 22 anos na época. Jovens também morrem de infarto, mas a morte da única pessoa que poderia ajudar a esclarecer o que aconteceu naquele flat em agosto do ano anterior era no mínimo providencial. O secretário da Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, apoiou que uma investigação fosse realizada e até a hipótese de envenenamento de Fernando foi levantada. O próprio Nagashi afirmou: "Sou o primeiro a reconhecer que não é normal que um moço de 22 anos morra nessas circunstâncias." Nagashi Furukawa disse que o detento começou a se queixar de dores no dia 30 de dezembro, mas apenas no dia 31 foi atendido no ambulatório do CDP, quando foi constatada uma alergia na pele e uma questão respiratória, sendo indicada a sua transferência para o hospital. No dia 1º de janeiro, Fernando foi levado ao pronto-socorro, onde tirou uma radiografia do tórax e foi constatada uma broncopneumonia. A dúvida sobre a morte de Fernando pairou por aproximadamente 20 dias, até que um laudo emitido pelo Instituto Médico Legal trouxe à tona a verdade. O documento apontava como causa da morte uma infecção generalizada, uma infecção provocada por um ferimento infeccionado e não tratado em suas costas. Mas espera, então não foi parada cardíaca? E não foi envenenamento? Que ferimento era esse nas costas de Fernando? Bem, ele simplesmente tinha um corte de 8 a 10 centímetros de profundidade, que atingiu um osso perto da clavícula, conhecido como omoplata. E de onde veio esse ferimento? A conclusão do laudo coincide com o relato de Esdras Dutra Pinto, irmão da vítima que participou do sequestro de Patrícia e que também estava preso no mesmo local. O irmão disse que no dia 10 de dezembro de 2001, Fernando apanhou de 4 carcereiros com barras de ferro e que após a agressão foi abandonado sem qualquer tratamento. Nenhuma autoridade daquele local interveio para socorrer o sequestrador. As investigações apuraram que, naquele dia, o agente penitenciário Matheus Messias da Silva era o responsável pelo plantão do CDP onde estavam presos. Era aproximadamente meio-dia, quando, alegando ter recebido uma denúncia sobre um túnel no pavilhão 6, Matheus chamou seu colega de turno Antônio Carlos Rodrigues para checar a informação.
houve inspeção na cela 52 e foi constatado um buraco que levava à parte externa da muralha. Por este motivo, os presos foram levados para o setor disciplinar. Fernando estava na cela ao lado, na cela 53, e ouviu a confusão e intercedeu por um detento. O rapaz era seu amigo e ele achava injusto que o cara fosse conduzido ao castigo. Mateus não aceitou ser confrontado e iniciou uma discussão com o sequestrador, que também foi levado para o pavilhão disciplinar. A certa altura, ambos começaram a trocar socos. Mateus teve o dedo polegar quebrado e o sequestrador, morreu 23 dias depois. Ficou provado que o seu falecimento estava ligado à agressão que sofreu em 10 de dezembro. Diante das circunstâncias, a Corregedoria da Administração Penitenciária abriu um processo, mas nada foi comprovado oficialmente. A única medida adotada foi o afastamento do secretário de Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, mas apenas por não ter relatado a agressão que Fernando sofreu no dia 10 de dezembro. Ele teria sido omisso com a situação. A versão dos agentes de que uma briga realmente aconteceu, mas que nenhuma barra de ferro foi utilizada, convenceu a Corregedoria, conforme trecho do relatório a seguir. Apesar de tudo que foi constatado, o delegado relator do inquérito declarava não haver nas investigações indícios de que a morte fora decorrente da tortura ou agressões. Não se chegou a nenhuma autoria. Tal conclusão contrariou outro relatório, desta vez emitido pela Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, que afirmava que a morte aconteceu em decorrência, sim, de tortura sofrida na prisão, seguida de negligência médica. A bactéria que provocou a infecção generalizada acessou a corrente sanguínea através da lesão no ombro. A Justiça também não comprou a conclusão da Corregedoria. Apesar de as versões sobre as agressões serem conflitantes, para a Polícia Civil e o Ministério Público, Fernando foi torturado e espancado com as barras de ferro por Mateus, Antônio e outros agentes que jamais foram identificados porque estavam encapuzados. No fim das contas, os agentes Mateus e Antônio foram condenados por tortura e pela morte de Fernando a 9 anos e 4 meses de cadeia. O chefe de plantão naquele dia 10 de dezembro ficou preso por 2 anos e 7 meses, mas o agente garantiu ser inocente e que sua ação decorreu da necessidade de se defender do criminoso. Um médico do centro de detenção também foi condenado por negligência a 1 ano em regime aberto. O diretor de vigilância e o diretor técnico da unidade também foram condenados a 1 ano e 2 meses em regime aberto. Os dois foram acusados de presenciar as agressões e não intervirem, mas as suas penas prescreveram. Antônio Sebastião Pinto e Anésia Dutra Pinto, os pais de Fernando, entraram com um processo contra o Estado por danos morais causados ao filho, além do pedido de uma pensão e do reembolso do valor gasto com o sepultamento do sequestrador. Eles conseguiram uma sentença favorável aos danos morais. O valor da ação foi de R$50 mil para cada um, mais 1.500 dos gastos com o enterro, mas o casal jamais viu a cor do dinheiro. Eles aguardam o pagamento há mais de 20 anos. Silvio Santos não se deixou abalar pela tragédia que atingiu a sua família. Pelo contrário, retomou a sua rotina de gravações e alegrou milhares de brasileiros nas tardes de domingo por mais 19 anos, graças aos cuidados com a saúde, né? Viva aos treinamentos de cueca e camiseta na academia de casa. Foi só se afastar dos estúdios do SBT durante a pandemia da Covid-19 em 2020. Depois que a pandemia deu uma trégua, ele decidiu curtir um merecidíssimo descanso, alternando períodos entre sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos, e o Brasil. Mas as filhas garantiam que, apesar de ter passado o bastão das apresentações para Patrícia Abravanel, Silvio Santos ainda seguia mandando e desmandando em tudo no SBT. No dia 17 de agosto de 2024, o Brasil acordou em luto. O nome mais importante do entretenimento da televisão brasileira faleceu aos 93 anos em razão de uma infecção por H1N1. Silvio Santos descansou em paz, deixando a viúva Iris Abravanel 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos.
Se você curtiu esse episódio e essa história, imagine então ver esse caso nas telonas do cinema com o Rodrigo Faro interpretando Silvio Santos. Nossa, vocês vão amar, gente! O filme Silvio chega somente nos cinemas no dia 12 de setembro. Até lá, corre no Instagram do Café com Crime, o @Café com Crime, para ver as fotos relacionadas a esse caso. Eu também vou postar no Twitter o @CaféCcrime. Eu vou postar tudo lá, fotos da mansão do Silvio, do sequestrador, imagens da imprensa na época e tudo mais o que tiver. Vai lá ver, comentar e já me conta se você vai aos cinemas ver essa biografia e suspense policial. Obrigada a Imagem Filmes por patrocinar esse episódio e trazer esse filmaço para as telas dos cinemas brasileiros. O Café com Crime volta com um novo episódio, não na próxima quarta, mas na outra. E até lá, assistam a Silvio nos cinemas. Estreia dia 12 de setembro. Oi, tchau, tchau! Esse caso foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto de Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Folha de São Paulo, Portal G1, TV Globo, Jovem Pan News, Isto é Gente, O Estado de São Paulo, Teleguiado, Diário do Grande ABC, Diário de Cuiabá, Portal Terra, Jornal Extra, UOL, RD1 Notícias, Revista Exame, Rádio Jornal Pernambuco, Portal Terra e o livro A Fantástica História de Silvio Santos, de Arlindo Silva.